Olá, curiosos! Mais do que qualquer outro tipo de arte, os jogos de videogame estão o tempo todo se renovando e se reinventando. Com grande frequência, os desenvolvedores lançam novos jogos com sua própria jogabilidade, objetivo e interface exclusiva. A experiência de assistir um filme, por outro lado, é única. Você já sabe como assistir a Alice percorrer seu caminho pelo País das Maravilhas, e você sairá muito bem assistindo Fred aterrorizar o pesadelo de suas vítimas. Mas como os jogadores de videogame sabem, você pode ter 100 horas de gameplay de um Final Fantasy, que ainda assim vai precisar de muito mais horas para aprender a jogar Civilization V. Embora cada jogo seja único de algum modo, alguns jogos mudaram drasticamente o cenário dos jogos, ou até construíram conceitos e se tornaram verdadeiros ícones. Hoje, no Conexão Curioso, mostraremos 7 jogos lendários de videogame que mudaram a forma como os jogos são jogados. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo, logo depois da vinheta. Número 1. Desenvolvido pela Maxis e lançado originalmente para PC em 1989, SimCity é um jogo de simulação de cidade que inventou um gênero. Mais do que isso, SimCity inventou um metagênero que engloba vários estilos de gameplay. E muito mais que isso, SimCity mudou fundamentalmente a ideia que as pessoas tinham sobre jogos de videogame na época. Todo jogo que se baseie em construção de cidades, bases ou fortes, etc., deve sua existência ao SimCity. Programado e desenhado por Will Wright, SimCity começou a ser desenvolvido enquanto Wright estava criando outro jogo. Wright acabou notando que projetar as fases do jogo poderia ser mais divertido que navegar por elas. Foi aí que ele teve a sacada e desenvolveu um jogo inteiramente sobre projetar fases. Além da construção, SimCity também inspirou jogos de simulação e sandbox em geral, que davam aos jogadores as ferramentas para criar suas próprias experiências em vez de forçar através de fases e objetivos pré-fabricados. O sucesso comercial de SimCity e seus sucessores levou a muitas produtoras de jogos a mudar seus objetivos de narrativa estritamente baseados em ação. Número 2. Desenvolvido pela Rockstar Games e lançado em 2001 para o nosso queridíssimo PlayStation 2, Grand Theft Auto 3, ou só GTA 3 como é conhecido popularmente, não inventou os jogos de mundo aberto e o conceito sandbox, porém criou um padrão quase onipresente para o gênero que os jogos de mundo aberto mais populares utilizam até hoje. Em sua essência, GTA 3 mesclou seu mundo aberto de cidades com simulações que acontecem independente da narrativa do jogo. Essa mistura levou ao que os designers chamavam de gameplay imersiva. Eventos e interações no cenário do jogo surgem por conta própria e podem surpreender o jogador a qualquer momento da gameplay. Leis e comportamento básico de trânsito, e o jogador pode interagir com o tráfego em qualquer ponto ao longo da sua aventura, criando possibilidades e variações ilimitadas durante a gameplay, podendo desviar totalmente durante a missão do jogo. Número 3. Já que estamos falando de jogos de mundo aberto, você já notou que hoje em dia um grande número de jogos de mundo aberto são quase idênticos. Mundos abertos semelhantes, uma combinação de andar agachado na grama ou na sombra e correr fora dela, fazer parkour por penhascos e edifícios, esgueirar-se na parede, atacar os inimigos pela borda ou em stealth. A maneira como os mapas são divididos em seções, cada um tem sua própria torre que o jogador precisa escalar para abrir localizações de objetivos e ter registro do mapa da região. Esses jogos de mundo aberto de hoje em dia têm que agradecer muito às inovações trazidas pela série Assassin's Creed. Só para citar alguns jogos que se utilizam da mesma fórmula de Assassin's Creed: Shadow of Mordor, Horizon Zero Dawn, Batman Arkham, a trilogia, Ghost of Tsushima,
Spider-Man do PlayStation 4 e até o seu spin-off Miles Morales. Número 4. Criado por Ed Boon e John Tobias, desenvolvido pela Midway e lançado originalmente para os arcades em 1992, Mortal Kombat, ou Mortal Kombat, como é conhecido no Brasil, não foi o primeiro jogo de luta nem o primeiro sucesso do gênero. Ironicamente, as maneiras pelas quais Mortal Kombat mudou os videogames teve pouco a ver com sua jogabilidade. Na verdade, Mortal Kombat revolucionou quase tudo, exceto como lutamos. Ou seja, nosso encanto por personagens secretos, por fases secretas e qual faixa etária pode comprar um determinado jogo de videogame. Embora Street Fighter tenha vencido Mortal Kombat na porrada, MK pegou as mecânicas de Street Fighter e tornou duas vezes mais interessante. Por um lado, Mortal Kombat criou a satisfação de combos e sequências secretas no gênero de luta, incluindo movimentos de finalizações violentas e explosivas, marca registrada da série até hoje. Ele também fez cenários e personagens secretos desbloqueáveis por condições estritas e muitas vezes até surpresa, além de ter sido fundamental para a criação das normas para a classificação etária para os jogos, devido aos pais em pânico vendo seus filhos causarem danos sangrentos uns aos outros no Mortal Kombat. O Senado norte-americano convocou uma audiência em 93 para abordar a violência nos jogos de videogame. Seu resultado foi, para o bem ou para o mal, a criação da ESRB, Entertainment Software Rating Boards, que é a organização que analisa, decide e coloca a classificação etária indicativa para os jogos eletrônicos comercializados na América do Norte. Além da classificação de jogos, a organização também impõe regras para publicidade e de privacidade online no mercado dos jogos eletrônicos. Número 5. Incrivelmente criado por John Carmack e John Romero, fundadores da id Software, lançado originalmente para MS-DOS em 1993, Doom tem uma razão para estar nesta lista que pode surpreender alguns fãs. Não é por fundamentar quase que sozinho o que significa um jogo de tiro em primeira pessoa 3D, até porque o Wolfenstein 3D de 92, também da id Software, merece parte desse mérito. Ao invés disso, o Doom original mudou os jogos por dois motivos completamente separados: multiplayer local e mods. O Doom permitia que jogadores se conectassem através de redes locais e lutassem entre si, uma novidade para jogos de tiro na época. Hoje em dia, muitos jogos de FPS são muitas vezes construídos em torno do multiplayer mais do que do modo história de um jogador. E Doom também forneceu um código-fonte aberto do jogo para que jogadores do mundo todo pudessem projetar seus próprios mapas de Doom em cima de níveis que existiam no jogo. Hoje em dia, a prática se tornou comum, conhecida como modding, fazendo até mesmo surgir franquias consagradas até hoje, como é no caso do nosso saudoso Counter-Strike. Número 6. It's me, Mario! Hello! Jogos de plataforma em 3D decentes só existem por causa de Super Mario 64. É simples assim. Ao projetar o Super Mario 64 para o console de 64 bits da Big N em 1996, o icônico Shigeru Miyamoto estabeleceu completamente um padrão para os jogos de plataforma em 3D, um padrão que mesmo mais de 20 anos após seu lançamento ainda não foi totalmente modificado. Usando sistemas construídos exclusivamente para jogos 2D, ele precisou conceber e projetar um mundo 3D e em seguida um sistema de câmera e controle totalmente novos para que os jogadores pudessem navegar nesse mundo. Uma câmera analógica em 360 graus controlada pelo jogador. A invenção genial permite que os jogadores movam a câmera para qualquer ângulo que quiser, fazendo com que o ambiente pareça verdadeiramente tridimensional.
7. Safe Game. Preciso dizer mais alguma coisa? Antes do lançamento de The Legend of Zelda, produzido também pelo gênio Shigeru Miyamoto e lançado para NES em 1986, os jogos de videogame tinham que ser terminados de uma vez só. Ou os jogadores tinham que começar de certos checkpoints através de uso de códigos ou passwords desbloqueáveis durante as fases. Depois de The Legend of Zelda, que incluía sua própria RAM alimentada por baterias do próprio cartucho do jogo, os jogadores podiam registrar seu progresso no jogo e retornar ao mesmo local sempre que quiserem. É muito grande os efeitos que isso causou na indústria dos jogos, mais do que qualquer outra inovação. A capacidade de salvar o jogo levou os designers a mudarem o conceito dos jogos de estilo arcade para experiências mais longas baseadas em história. Por causa disso, The Legend of Zelda pode ser o jogo mais influente de todos os tempos, e isso nem inclui o próprio mérito do jogo, o que é interessante, especialmente considerado o seu lugar em praticamente todas as listas de melhores jogos existentes. E você, concorda ou discorda com essa lista? Tem mais algum jogo que você acha que mudou a indústria dos videogames que deveria estar nessa lista? Não esqueça de comentar aqui embaixo a sua opinião pra gente saber, hein? E aqui do lado tem mais vídeo de curiosidades da cultura pop pra você assistir. Lembre-se sempre, mantenham-se curiosos. Até a próxima!